Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 26 de setembro. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos atos nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. As ações de mais de 5 réus acusados de participação serão analisadas no plenário virtual até o dia 2 de outubro. A sessão foi aberta com o voto favorável do relator, ministro Alexandre de Moraes, na condenação dos réus com penas que vão de 12 a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros. Os demais magistrados seguem apresentando seus votos na sequência. O STF já condenou 3 pessoas com penas de 14 e 17 anos de prisão. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar hoje o texto final da PEC da Anistia. A proposta prevê livrar partidos políticos de multas que foram aplicadas durante as eleições. O relator da PEC da Anistia, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, protocolou nesta segunda-feira uma nova versão do texto. Entre as mudanças, o relator incluiu a expressão "no mínimo" no trecho em que é exigido que os partidos repassem 20% dos recursos para as campanhas a candidaturas pretas e pardas. Para o movimento Transparência Partidária, essa PEC pode trazer vários retrocessos. Um deles é que, se a proposta for aprovada, vai ser impossível para a Justiça Eleitoral saber se o dinheiro público foi gasto corretamente pelas legendas. Outros pontos polêmicos são a diminuição de recursos para candidaturas negras, a abertura de brechas para partidos indicarem apenas homens como candidatos. Se aprovado na comissão, o texto segue para o plenário da Câmara, onde precisa passar por 2 votações com o apoio de, no mínimo, 308 votos. Depois, por mais 2 votações no Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis. Para que as novas regras possam valer nas eleições municipais de 2024, é preciso que o texto seja aprovado até 5 de outubro deste ano. Um projeto anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende combater o crime organizado na Amazônia Legal. Cerca de 2 bilhões de reais serão destinados para diversas medidas, como a criação de novas bases de segurança. Cerca de 2 bilhões de reais em um novo plano de segurança para a Amazônia Legal, batizado de Amazônia Segura e Soberana. Nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou o montante durante a abertura da 13ª Semana de Segurança Cidadã e Justiça, realizada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Governo da Bahia. De acordo com a Agência Brasil, a proposta prevê a criação de 34 novas bases de segurança, 28 terrestres e 6 fluviais, implantação de um centro de comando da Força Nacional de Segurança e um centro de cooperação internacional para a troca de informações e ações com os países vizinhos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, o objetivo é fazer as polícias estaduais atuarem de forma articulada para enfrentar o crime que está cada vez mais organizado na região. O número 2 da pasta ainda destacou a necessidade de criar medidas estruturantes, alternativas para a juventude nas periferias, especialmente para os jovens negros, que são mais vulneráveis, a quem chamou de reféns do crime organizado. E falando agora sobre as mudanças climáticas, a grande massa de ar seco e quente ainda mantém as temperaturas acima do normal na maioria das áreas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Só que em São Paulo hoje os termômetros registram a máxima de 34 graus. Diante de tanta mudança brusca da temperatura, é preciso atenção para o chamado estresse térmico, que é a reação do nosso organismo diante das altas e baixas temperaturas. Acompanhe. Existem grupos etários que merecem mais atenção diante dessa situação, principalmente as crianças e os idosos. Nessas faixas etárias, são muito comuns, às vezes, não terem uma percepção de sede tão frequente e necessitam que os cuidadores estejam atentos no sentido de estimular a hidratação. Outros grupos, como os pneumopatas, os cardiopatas, alguns outros pacientes com doenças metabólicas, necessitam se manter bem hidratados e o principal, não consumir alimentos que demandem muita energia para serem digeridos. O que é indicado nesses casos? Alimentos mais leves, principalmente frutas, legumes e refeições mais leves de fácil digestão.
Os sucos, as frutas de sucos que têm bastante água em sua composição são os mais indicados. Então, sempre considerar que a hidratação é importante na hora de fazer exercício, evitar os períodos de sol e de calor muito intenso. Vale lembrar que na hora de fazer um exercício, a gente tem uma produção muito intensa de calor e isso pode gerar grandes danos, principalmente a doenças que estão não encontradas, que são desconhecidas das pessoas e podem vir a se manifestar diante do exercício de uma intensidade muito grande. Então é importante estar atento a todos esses cuidados, hidratação, descanso, evitar sair de casa nas horas de temperaturas muito altas e principalmente não se exercitar durante esses períodos, deixar para se exercitar em períodos em que o calor não é tão intenso e sempre lembrar da hidratação. O suor excessivo nessas situações leva inclusive à perda de substâncias que são importantes para a manutenção do organismo de uma forma geral e precisam ser repostas. Então, muito cuidado e sempre tomar cuidado em relação à hidratação e consumo de alimentos e exercícios na hora correta. E nos destaques internacionais, a Coreia do Sul realizou nesta terça-feira o seu primeiro desfile militar em uma década. A exibição foi considerada uma demonstração de força para a Coreia do Norte, já que contou com a participação dos Estados Unidos. O desfile realizado para marcar o 75º Dia das Forças Armadas tem como pano de fundo as crescentes tensões na Península Coreana, à medida que a Coreia do Sul se aproxima dos Estados Unidos e do Japão contra a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O evento começou pela manhã com cerimônias e apresentações na base aérea de Seul, onde o presidente Yoon Suk-yeol fez um discurso alertando Pyongyang contra o uso de armas nucleares. O desfile, o primeiro da Coreia do Sul desde 2013, seguiu-se à tarde com tropas e equipamentos militar percorrendo o coração de Seul, passando pela Câmara Municipal e pela histórica Praça Gangnam. Milhares de soldados sul-coreanos e mais de 300 soldados norte-americanos marcharam durante o evento. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, outras apresentações incluíram banda militar, porta-bandeiras e mascotes de cada unidade militar. E mais de 13 mil pessoas fugiram de Nagorno-Karabakh para a Armênia. O êxodo foi causado pela ofensiva relâmpago do Azerbaijão no território. Mais de 13 mil pessoas procedentes de Nagorno-Karabakh fugiram para a Armênia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelas autoridades de Yerevan, quase uma semana após a ofensiva relâmpago vitoriosa do Azerbaijão neste território separatista do Cáucaso. Em meio ao êxodo da população armênia deste território reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, uma explosão em um depósito de combustíveis na segunda-feira à noite em Nagorno-Karabakh deixou pelo menos 20 mortos e 280 feridos. Dezenas de pacientes estão em estado crítico e as autoridades separatistas pediram ajuda externa para enfrentar a crise. Na única rota terrestre de saída do território, o corredor de Lachin, dezenas de veículos aguardam para entrar na Armênia, depois que o governo de Yerevan denunciou planos de limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. Os civis iniciaram uma campanha de fuga, apesar das promessas do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, de que vai garantir os direitos dos armênios que optarem por permanecer no enclave. A Armênia e Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas, travaram duas guerras nas últimas 3 décadas pelo controle de Nagorno-Karabakh. Os separatistas armênios anunciaram que a operação da semana passada terminou com 200 mortos. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. E não se esqueça de beber muita água hoje. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.